esse hino é um pouco complexo, né, para fazer o soprando. Quando entra com 3 bemol, você tem que tocar ele nessa região da sétima, né, entre a sétima e a sexta. Lá bemol é aqui, né? Com o terceiro, ó. Mantendo o polegar entre a sétima e meia, né? Seria o si bemol. Vai usar muito o si bemol com mi, né? Aí nós já se perdemos. Vamos pegar aqui do do, né? Aí vem, né, do mi, uma oitava para acordar entre a ré e a lá, né? Mi, ré, do. Mi, ré, do, mi, do, si. Do, si, mi, fá, sol, si. Mi, ré, do. Mi, do, si. Do, si, mi. Mi, ré, do. Mi, do, si. Do, si, mi, fá, mi. Então, assim, é um hino bem difícil, tá? O instrumento está marcado, eu consigo identificar mais ou menos os lugares, né? Que precisa ser feito o dedilhado. Mas, caso contrário, é um hino fácil de se perder, tá? Eu vou ir um pouco além, né? Das explicações. Quando você começa aqui, ó, Ré, sétima posição, você avança pro Mi bemol. É meio termo, ó. Mi natural, Mi bemol. Vai dar quase um tom aqui, ó. Mi, Fá, né? Mi bemol para Mi natural e Fá, ó. Tá vendo? Aí você vai começar com Sol aqui na... Ó, Mi, Fá, Sol. Sol, Lá, Si. Do, Sol, Fá, Mi.
Esse do, sol, fá, mi, você vai pegar aqui o do, corda lá. O sol você vai voltar para a corda ré, né? Ó. Ó. Aí o fá você vai pegar na corda ré. E o mi com o polegar, ó. Então é o segredo, né? O fá de novo, ó. O mi bemol na corda ré, ó. Se não for assim, se você voltar para quarta posição, não dá tempo. Essa mudança de mão, você se perde. Mi, fá, sol, 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 lá, si, si. O lá bemol também na corda ré, ó. Tá? O si bemol você não vai avançar, e você volta com o polegar na corda lá, ó. Agora, ó, o mi bemol, ó. Onde nós paramos? Na corda ré. Daria a sétima posição avançada, né? O sétimo é o ré. Ré bemol, ré sustenido, que é o mi bemol, ó. Entra no coro. Mi, ré, do. Quando você tiver com si bemol no polegar, ó, sétima avançada, né? Entre a sétima entre que é o lá e o si, é o si bemol, ó. Aí mais um tonzinho aberto, ó. Fechado, dá o si. Aberto, dá o do. Si, do, si, do, si, do, si, do. E aí eu me perdi, mas vamos pegar do, si, mi, fá, sol, si. Mi, ó. Ó o mi lá em cima, ó. Terceiro dedo, ó. Ré. Ré com o segundo, mi com bemol. Mi bemol com o terceiro, ó. Ó, mi, ré, do. O do é com o primeiro. E o polegar vai ficar no si bemol, ó. Si, do, ré, mi, ó. Mi, ré, do, mi, do, si. Então é importante essa escalinha, né? É o sétima avançada, dá o si bemol. Um tom dá o ré, o do. Mais um tom dá o ré. Meio tom, mi bemol, ó. Vamos ver se a câmera pega, ó. Si bemol, do natural, ré natural, mi bemol, tá? Então assim, para tocar os hinos no soprano é importante, né? Com a marcação, porque necessita de um grau muito conhecido do violoncelo, né? Muito conhecimento. Isso aí não é 3 anos de estudo, 5, 10, 20, mas 20 para cima. Tá? E aí você vai começar a errar na hora de entonação, né? De dar expressão melódica. Então é importante você estar com o instrumento marcado. Assista aí meu vídeo como que eu fiz a marcação. Porque tem as cores, né? Mais ou menos eu consigo localizar aqui que é o Fá, porque tem que ser rápido.
Não adianta você fazer um monte de traço no violoncelo branco que você não vai achar. Então, os hinos, ele depende. Por que os hinos são complicados? Porque ele muda, né? Isso aqui foi feito para um instrumento como uma flauta, um violino e outros instrumentos de sopro, né? Não uma escala, uma escrita. Toda vez que entra os bemóis e nos em bemóis, né? Dificulta, tá? A mecânica para tocar o violoncelo no natural é uma coisa, para tocar com sustenido é outra. É mais próximo dos o natural e o sustenido. Quando entra os bemóis é difícil, né? Você tem que usar muito essa posição da sétima, sexta, e você não pode movimentar muito a mão. Começar a movimentar muito a mão, você perde afinação. Porque entre uma nota e outra, semicocheia, tá, 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 é uma embaixo e outra subindo, né? Tá, 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 ti, tá, tá. Demorou bastante tempo, tá? Já tem. Nós estamos em 2026, nós estamos estudando violoncelo desde 2000, mais ou menos. Então, assim, eu achava muito difícil tocar os hinos, tá? E sem a marcação é um pouco complicado. Tocar 450 como inário 4 ou 480 no inário 5, tá? Os concertos não é que são mais fáceis ou mais difíceis, não vamos entrar nesse detalhe. Mas o que é que existe, né? Eles tocam tudo igual, porque é um específico, senão você começa a se perder, é difícil. Quando você chega em um ponto, né, de editação, de uma sequência de dedilhado, você segue porque é difícil você ficar encontrando outro. Você dá quebra de melodias, você se perde, você desafina, você se estressa, né? Além de ter o que? O instrumento, o domínio dessa melodia de leitura de partitura, que você não está tocando de cabeça, você tem que ter uma concentração com o quê? Com o seu corpo. Se você não está muito tensionado, fora de posição, arcada, braço esquerdo, porque a teoria, né, de posicionamento de violoncelo, quando você tem as recomendações, como tocar, como pegar o arco, etc., fazendo corda solta, estudando só o instrumento é uma coisa, tocando é outra, né? Nem sempre, quando você está tocando uma música, você vai conseguir se aperfeiçoar na postura, porque você tem a tensão da mente preocupado em tocar a música. A partir do momento que você aperfeiçoa a música, que você domina a música, você vem lapidando a sua postura, né? O seu comportamento entre você e o violoncelo e o arco. Tá? Então o detalhe é esse. Mas vamos começar ali do coro, né? Vamos parar por aqui, né? Em se tratando aí de postura de violoncelo, né? Tem mais um detalhe, né? Quem tem a mão muito grande como eu, né? Diferente de quem tem o braço curto, você... Espera aí, deixa eu posicionar a câmera. Um complemento, né? O que é o certo, né? O violoncelo é você... Falam para não deixar o braço cair, né? Nós não vamos entrar em detalhe de discussão, mas é um detalhe, né? Quando você analisa o Rostropov tocando Haydn em Dó, Haydn em Dé, a mão dele sempre o cotovelo desce. Se você começar sempre estar com o seu cotovelo muito alto, você tem uma tensão, né? Então você tem que controlar o espigão para você tentar subir, né? Depende. Quem é muito alto e quem tem a mão muito grande,
Minha mão é grande, o que acontece? Aqui é uma coisa, ó. Aqui é outra. Ó, ela vai descendo naturalmente. Se o caso minha mão fosse pequena, um pouco menor, meus dedos para estar na corda seria essa posição, entendeu? Então isso é relativo. Ah, o cotovelo dele está baixo ou o cotovelo dele está alto? Depende do tamanho da sua mão. Se a sua mão tem dedo comprido, além do que seria o necessário, quem tem o braço um pouco menor, ele vai ter uma dificuldade para pegar o capotaço. Geralmente as pessoas se curvam um pouco mais, tá? E então assim, tem isso, né? Tudo, como já falei, foram observações que são convenções. O que são convenções? São pensamentos, observações, as melhores conclusões possíveis. Mas tome cuidado quando não for uma regra para não julgar. Ah, a pessoa está errada. Ah, o braço dela está errado, né? Às vezes o meu está aqui. Então já falo, já vi várias recomendações no vídeo. Não é isso. Se toda hora, se meu braço fosse menor, a minha mão fosse menor, o que acontecia? Automaticamente, você, para encostar na corda, tá vendo? Ó, fecha os dedos. O que acontece com isso? Seu cotovelo levanta, sobe os dedos. Não dá para você ficar com os dedos na posição, tá? De digitação, mantendo o cotovelo alto. Então o que eu fiz? Eu aumentei o espigão, só que tem um limite entre a banqueta, a cadeira, etc. Então assim tem todas as recomendações, né? A pessoa é pequena, a mão é pequena, é uma coisa, a pessoa é alta, é outra. Né? A gente sabe que isso aqui facilita, ó. Se o cotovelo você tá tocando aqui, para você fazer esse movimento, facilita. Só que tem isso, tá? Dimensão de mão e braço e antebraço. Pessoas pequenas é um tamanho de corpo. Por mais que ele recolhe um pouco em espigão, é uma coisa, né? Pessoas pequenas têm a facilidade na parte de cima de manter o cotovelo, né, o antebraço, o braço mais erguido, sem tensionar o cotovelo. Pessoas mais altas, se não tomar cuidado, começa a ficar um pouco cansativo ficar assim, né? Vendo? Você abaixa um pouco, você descansa. Então, assim, procure observar esses grandes mestres, Jaqueline Dupré e outros mais, né? Tanto o europeu ele toca muito assim, ele toca baixo. Quando ele começa a baixar, quando chega nessa transição aqui, ó, quinta, sexta posição que ele vai descendo, automaticamente tem esse movimento do antebraço, o cotovelo sobe, ó. Cotovelo desce, cotovelo sobe, cotovelo desce, cotovelo sobe. Isso é do corpo. É uma mecânica natural, tá? Nós estamos falando isso porque às vezes a gente vê aí umas aulas, né? É interessante você procurar tocar com o cotovelo alto? Mas observe isso, tamanho da mão. Não existe uma regra só, existem as observações. Eu já fiz a medição da minha mão com a de um colega, a mão dele é menor. Isso quer dizer o quê? Ele vai ter uma facilidade de subir o cotovelo, tá? Porque o instrumento tem um tamanho, né? Provavelmente, quando fizer o violoncelo, dimensão dos dedilhados, ele segue mais ou menos um limite do corpo humano. Se você usasse as cordas do violino aqui embaixo, já é difícil assim. Você imagina como que seria para tocar. A relação entre o violoncelo e o corpo humano. Qualquer hora nós vamos fazer um vídeo só disso. Para que as observações dos mestres, os professores, seja com um pouco mais de atenção, né? Tudo depende, né? Essa lâmpada é fraca ou essa lâmpada é forte? Depende. Se a pintura do quarto é branca ou é escura. Se o quarto estiver no cimento cinza, a mesma lâmpada, o quarto vai ficar mal iluminado. Se o quarto for branco, uma mesma lâmpada vai ficar iluminado. Depende do referencial, né? Quando você vai julgar uma criança que está aprendendo, um aluno, procure observar a dimensão de mão. Marque o tamanho da sua mão numa folha e compare com a dele. Seu braço, antebraço, tamanho do espigão.
São vários fatores, né? Que naturalmente entre a corda do e sol, você tem uma facilidade de erguer o antebraço. Quando você abaixa, você aproximar da costela, né? Do corpo. Então procure observar tudo isso, tá? Bom dia.